Boa noite e a paz do Senhor Jesus seja convosco e com a vossa família. Amém? Pode se assentar, procure aí um lugar apropriado. Não deite não, hein? Se você deitar, você vai dormir. Com esse friozinho que está fazendo, você vai deitar e vai dormir. Então fique sentado. Já pegue a sua Bíblia em suas mãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, que vai falar muito forte ao nosso coração nessa noite. É muito bom estar com vocês, meus irmãos, mais uma vez, né? Cada vez que nós nos encontramos, tem que ser um motivo para comemorarmos, porque cada encontro é único. Quem garante que nós vamos nos encontrar de novo? Quem garante que nós vamos ter outra oportunidade como essa? Então vamos aproveitar esse momento. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25. São Mateus 25. Hoje nós vamos falar sobre o azeite. O azeite que tem faltado na vida de muitos crentes. O azeite que tem faltado na vida de muitas pessoas que receberam o convite da salvação. E vamos falar também sobre o dia que Cristo vier. Como que vai ser? Aqueles que ficarem para trás, o que vai acontecer com eles? Diz a novela da televisão, a novela que fala do Apocalipse. A novela diz que quem ficar para trás vai ter uma outra oportunidade. Será que isso é verdade? Hoje nós vamos aprender na Bíblia. Você que é assíduo aí da novela, né? Um telespectador assíduo. Hoje nós vamos ver se a novela está com a razão ou se a novela está te enganando. O que será? Nós vamos aprender hoje. Encontraram aí Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Das 10 virgens. Você sabe o que é uma parábola? Uma parábola é uma história moral, é uma história reflexiva, é uma história onde personagens são colocados, mas aqueles personagens representam pessoas da vida real, pessoas do dia a dia. Jesus, ele pregava muito, ele ensinava muito através de parábolas, permitindo que as pessoas se colocassem dentro daquela história e fizessem uma reflexão das verdades que a Bíblia Sagrada nos diz, que os ensinamentos de Deus nos traz. Olha que bacana diz essa mensagem, começando no versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo.
5 dentre elas eram nécias, eram loucas, eram inconsequentes, e 5 eram prudentes. Então vamos entender isso aqui. Cristo Jesus, ele usava situações bem conhecidas pelas pessoas da época para contar suas parábolas, para evangelizar. E ele disse que o reino do céu seria comparado a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ele estava dando como exemplo uma festa de casamento. É isso que ele estava dando como exemplo. E as virgens, as 10 virgens, eram convidadas de honra. É como se fossem as damas de honra, pronto. As 10 virgens é como se fossem as damas de honra que nós conhecemos hoje em dia. E a Bíblia Sagrada diz que elas tomaram as suas lâmpadas e foram encontrar-se com o noivo. Foram para a festa que elas tinham sido convidadas. Então elas receberam um privilégio. Foram convidadas para algo tão importante, para uma festa tão importante. E por que a lâmpada? A lâmpada produzia luz. Lembra das famosas lamparinas de 40, 50 anos atrás? Lembra das lamparinas? O lampião é algo semelhante. Então aquela luz que a lâmpada produzia permitia saber quem era aquela pessoa. Na época não tinha energia elétrica. Na época não tinha iluminação como hoje. Então aquela luz produzida por aquela lâmpada permitia-se saber quem é que estava chegando. Se aquela pessoa realmente tinha o convite para a festa ou não. E dentre aquelas 10 virgens, aquelas 10 convidadas especiais, diz a Bíblia Sagrada que 5 delas eram inconsequentes, eram nécias, eram loucas. E as outras 5 eram prudentes, eram apercebidas, eram preocupadas. Elas não eram inconsequentes. Você está entendendo a mensagem até agora? Esse noivo seria Jesus para nós hoje, transformando a parábola no nosso dia de hoje, fazendo a reflexão moral desta mensagem. O noivo seria Jesus. As virgens seria a igreja, as pessoas da igreja. Se as virgens seriam as pessoas da igreja, a mensagem está me dizendo, a parábola está me dizendo, que entre as pessoas da igreja existem as inconsequentes, as nécias, as imprudentes, as desapercebidas, e existem as pessoas prudentes.
as preocupadas, aquelas que procuram absorver mais e mais das coisas de Deus. E a lâmpada? A lâmpada seria a fé. A fé que cada pessoa da igreja deve ter, deve carregar. Então, pelo que nós entendemos até nesse momento, todas as virgens, todas aquelas que foram convidadas para a festa, para encontrar-se com o noivo, elas tinham a lâmpada, todas tinham. Então, significa que todas as pessoas que receberam o convite da salvação, porque se você faz parte da igreja, se você está ouvindo essa mensagem agora, se você está escutando esta pregação, é porque você também recebeu o convite para a festa do noivo. O noivo é Jesus. Qual é a festa do noivo? São as bodas do Cordeiro, é o dia do arrebatamento, é o dia da salvação, é a eternidade com Cristo. Você recebeu um convite para esta festa. Você recebeu. E você tem a sua lâmpada. Sua lâmpada é a sua fé. É a sua fé. A própria palavra de Deus fala que nós recebemos a salvação pela graça de Deus através da nossa fé. Graça é receber aquilo que eu não mereço. E fé é a certeza daquilo que se espera. Então eu recebo aquilo que eu não mereço, porque eu tenho a certeza que o meu Deus, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir na minha vida, mesmo eu sendo um pecador. Então o noivo é Jesus, as virgens é a igreja, dentro dessa igreja tem as pessoas nécias, loucas, inconsequentes, e tem as pessoas prudentes. E a lâmpada é a nossa fé. Até aí está compreendendo? Podemos continuar? Versículo de número 3. Olha o que diz, presta bastante atenção. As nécias, aquele grupo, aquelas pessoas da igreja loucas, sabe as loucas, as inconsequentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então as nécias tinham a lâmpada, mas não se preocuparam em levar um azeite extra. As prudentes, lembra a palavra prudente, preocupada? Além das lâmpadas, elas se preocuparam em ter um azeite reserva. Uma vasilha cheia de azeite junto com elas. E por que essa preocupação? Lembra que nós estamos falando de uma festa de casamento? Jesus estava comparando a festa de um casamento naquela época com a vinda do noivo hoje, o noivo da salvação, o noivo do arrebatamento, o noivo da vida eterna.
Concorda comigo que é uma analogia, uma comparação? A festa de casamento naquela época durava em torno de uma semana. Já pensou? Hoje, quando alguém casa, a festa de casamento dura ali 3 horas, 4 horas, às vezes uma noite, né? Lá em Israel, naquela época, até hoje no Oriente Médio, nos países árabes, casamentos árabes, normalmente a festa dura uma semana. E o noivo poderia chegar no primeiro momento da festa, como o noivo poderia chegar depois, mais tarde. E a preocupação daquelas virgens prudentes, quando levaram azeite extra, é porque se o noivo atrasasse e o fogo da sua lâmpada estivesse se apagando, ela teria mais combustível, mais azeite para reacender aquela chama, para manter sua lâmpada acesa. E quando o noivo chegasse e ela fosse se apresentar ao noivo, o noivo pudesse ver que realmente ela foi convidada para aquela festa. O noivo pudesse identificar que realmente ela poderia entrar naquela festa, que ela não estava enganando, que ela estava pronta para a festa. Essa era a preocupação. Agora as inconsequentes não. As inconsequentes não se preocuparam em levar o azeite extra. Elas não se preocuparam com o fato do noivo poder se atrasar. Então elas não levaram azeite extra. E a Bíblia fala que o noivo se atrasou, se tardou. O noivo tardou e elas adormeceram. Vamos trazer para nós de novo? Vamos sair lá do casamento e vamos voltar para cá, para o dia de hoje? Para reflexão na nossa vida desta parábola. O que é a nossa lâmpada? Nós aprendemos agora há pouco. Você lembra o que é a lâmpada? A lâmpada é a nossa fé. Todos nós, quando recebemos o convite da salvação, quando Deus de alguma maneira nos entregou esse convite da graça, da salvação, seja através de alguém, seja um evangelista, seja uma pregação na TV, seja uma mensagem na rádio, quando recebemos o convite da graça, o convite da salvação, ali nós recebemos a nossa lâmpada, que é a nossa fé. Quando recebemos o convite da salvação, nasceu em nós uma fé tremenda, que é a oportunidade de morar nos céus. Aquela certeza, meu Jesus vai vir, o meu Jesus vai me salvar, Ele é o meu Redentor, o meu Jesus virá. Nasceu a fé dentro de nós. Essa fé é a nossa lâmpada. Todos nós recebemos. Só que o problema é que na medida que o tempo vai passando, que os anos vão passando, a chama da fé começa a se apagar. Vai se apagando. Porque nós recebemos o convite para uma festa, e essa festa nunca acontece. Essa festa nunca chega. Tem gente que recebeu o convite há 10 anos atrás.
Tem gente que recebeu o convite há 5 anos atrás, e aí o tempo vai passando, o noivo não chega, a chama, o fogo da lâmpada vai se apagando, a luz vai se apagando. E só tem um jeito de manter esse fogo aceso. E o jeito é tendo azeite extra. E como que eu vou ter esse azeite extra? Estando firme na presença de Deus, congregando na igreja com os irmãos, lendo a Bíblia, orando, jejuando, consagrando minha vida a Deus. Tudo isso são maneiras de ter o azeite extra. Tudo isso são formas, são atitudes que eu posso ter para ir acumulando azeite. O azeite, biblicamente falando, significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, quando eu oro, eu adoro a Deus, eu leio a Bíblia com frequência, eu tenho sede das coisas de Deus, eu tenho prazer de ir à igreja, eu tenho prazer de estar no culto, eu não falto um culto de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tenho necessidade de ir acumulando azeite, de ir guardando azeite, porque eu não sei se o noivo vai tardar. Eu tenho que ter combustível para queimar, eu tenho que ter combustível para manter minha fé viva, minha lâmpada acesa. Senão, meu amigo, meu irmão, quando a luz da minha lâmpada se apagar e eu não tiver azeite de novo para reacendê-la, vai ser impossível o noivo me reconhecer para permitir a minha entrada na festa que está preparada. Você está entendendo a mensagem? Estou tentando explicar de uma forma tão simples, de maneira que todos compreendam. Agora você entende porque que teve muita gente que um dia recebeu o convite da graça, o convite da salvação, um dia fizeram parte da igreja e hoje não estão mais nos caminhos de Deus. Hoje não estão mais na presença do Senhor. Por que, Bispo Paulo? Porque a lâmpada desta pessoa se apagou e essa pessoa não se preocupou em ter o azeite extra, em buscar o azeite, em acumular o azeite, em estar sempre cheio do óleo, cheio do Espírito Santo, para manter a sua lâmpada acesa. Então, como o noivo tardou, o noivo não chegou logo que essa pessoa recebeu o convite da salvação, então ela não se preocupou. E a lâmpada dela foi se apagando. E a pergunta que eu faço para você agora, em nome de Jesus eu te pergunto isso: será que a sua lâmpada também não está se apagando? Será que a sua lâmpada já não se apagou? Eu estou te perguntando em nome de Jesus. Quando eu pergunto em nome de Jesus, é para que nenhum mal tenha poder de impedir você de ouvir essa pergunta e de fazer a devida reflexão. Será que a sua lâmpada já não está a um ponto de se apagar? Porque você não se preocupou
devidamente, você não foi prudente para buscar o azeite necessário para manter essa lâmpada acesa. Tem pessoas que um dia fizeram parte da igreja, um dia receberam o convite da salvação, o convite da graça, mas o noivo tardou, a lâmpada dela foi se apagando. Hoje, essa pessoa está longe dos caminhos do Senhor, e quando alguém vai falar da vinda do noivo para ela, ela responde: desde criança eu ouvi falar que o noivo, que Jesus iria vir, até hoje nada, isso é mentira, isso é conversa. Tem gente que age assim, mas não é mentira, não é conversa. Ele virá. Quando, bispo Paulo? Não sei. A única coisa que eu sei é que se sua lâmpada estiver apagada, ele não vai te reconhecer. Se a minha lâmpada estiver apagada, ele não vai me reconhecer. A lâmpada é a fé. Se a fé estiver apagada, ele não vai te reconhecer. Então é isso que Deus está falando conosco nesta noite, nesta mensagem. E a Bíblia fala que o noivo tardou e as virgens adormeceram. O que isso quer dizer? Talvez faz meses ou anos que você recebeu o convite da salvação, o convite da graça, e o noivo ainda não veio. E você necessariamente tem que ocupar grande parte do seu tempo com o seu trabalho, com a escola, com os seus compromissos. Isso não está errado, não. O que você não pode fazer de maneira nenhuma é deixar de buscar o azeite extra. Então o adormecer é isso, é ter a necessidade de se envolver com determinadas situações para sobrevivência. Mas isso não quer dizer que você não vai ter o tempo de leitura bíblica. Isso não quer dizer que você não vai ter o tempo de vir à igreja. O dia do culto é sagrado, meu irmão. O dia do culto é dia de adoração, é dia de fortalecer a fé, é dia de encher a sua vasilha de azeite, é dia de estar com o irmão da igreja, é dia de falar das coisas de Deus, é dia de cantar o hino junto com os músicos da igreja, junto com a igreja, é dia de ouvir a pregação, o pastor falando. O culto é sagrado. Não é porque você tem compromissos, não é porque você tem atividades, que você vai deixar de buscar o azeite. Só que muitos estão adormecendo, estão sim tendo preocupações com tudo nesta vida, menos em buscar o azeite extra, menos em encher a sua vasilha com óleo, para não deixar a sua lâmpada se apagar. É forte isso, hein? Profundo, é maravilhoso. Então no versículo 5 diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. O noivo chegou, meus irmãos. Tardou, mas chegou. E quando chegou, alguém gritou: o noivo chegou! As virgens acordaram.
todas estavam adormecidas. As 10, tanto as nécias quanto as prudentes. Mas as prudentes levaram o quê? O azeite extra. As nécias não se preocuparam. O noivo chegou e elas foram preparar a sua lâmpada. O que é a nossa lâmpada? É a nossa fé. Versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então as nécias, as loucas, lembra das inconsequentes? Lembra? A pessoa da igreja que não se preocupa em buscar o azeite extra, não se preocupa em estar sempre enchendo a vasilha de azeite, sempre envolvida com as coisas de Deus. Aquele que não vai no culto, sabe aquele que não vai no culto? Aquele que perde o culto de adoração, aquele que perde o culto de avivamento, sabe aquele que não tem o hábito de ler a Bíblia frequentemente, aquele que não tem prazer de estar orando, jejuando, adorando a Deus, sabe esse? O inconsequente, a nécia, a louca. Então, quando foi preparar a sua lâmpada, percebeu que o fogo tinha se apagado. A lâmpada apagou. Como que o noivo ia reconhecer ela agora? Não tinha como. Não tinha jeito. Então elas foram até as prudentes, que tinham azeite extra, e disseram: dai-nos do vosso azeite. Dá um pouquinho para nós. Dai-nos um pouquinho deste combustível. É igual aquela pessoa que, quando ela ouvir falar da vinda de Cristo, que Cristo chegou, veio, arrebatou a igreja, aí ela vai querer ler a Bíblia, o tempo que ela não leu a vida inteira, ela vai querer ler de uma vez só. Aí ela vai procurar a igreja para ter um culto de adoração, porque ela vai precisar do azeite. Ela vai procurar o irmão da igreja que ela deveria procurar hoje, no dia de culto, para falar de Deus, para orar junto. Ela vai procurar no dia que Cristo vier, e vai dizer: olha, me dá do seu azeite, me dá um pouquinho aí dessa unção, dessa fé, da presença do Espírito Santo, para que eu possa acender minha lâmpada de novo e o noivo possa me reconhecer. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não! Ou seja, não podemos dar, não vamos dar, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Então as prudentes vão dizer para as nécias, para as loucas: não tem como a gente dar para você do nosso azeite. Isso é individual. Nós ficamos preocupadas durante todo este tempo, depois que recebemos o convite da salvação, o convite da graça, o convite para a festa do noivo. Nós ficamos preocupadas durante todo esse tempo, acumulando azeite extra na nossa vasilha, buscando o azeite, o combustível para a nossa vasilha. Isso deu muito trabalho, isso é individual. Agora vocês têm que buscar para vocês. Vai até aqueles que vendem o azeite e compre para vocês. Corre atrás, corre atrás. Vai fazer aquilo que você devia ter feito e desprezou. Vai ler a Bíblia que você sempre desprezou. Vai procurar o culto que você sempre desprezou, porque você podia ter estado lá naquele culto de adoração, mas você colocou outras coisas
mais importantes do que estar buscando azeite para a sua vasilha. Vai jejuar, vai orar, vai até os que vendem o azeite e comprai. Agora preste atenção, gente. Preste atenção aqui. Porque agora a novela da TV vai ficar envergonhada e desmascarada. Olha o que diz. Versículo 10. E saindo elas para comprar, então elas foram comprar o azeite, né? As nécias, as inconsequentes, foram comprar, desesperadas. O que deviam ter feito durante a caminhada, desde o dia que receberam o convite da graça, o convite da salvação, deixaram para fazer tudo só na última hora. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para a festa. Lembra das prudentes? Então, quando as nécias, as negligentes, as inconsequentes saíram para comprar o azeite de última hora, o noivo chegou. Olhou para cada uma daquelas prudentes que estavam com a lâmpada acesa, reconheceu elas e permitiu elas entrar para a festa, para as bodas. E logo depois que elas entraram, o que aconteceu? Está escrito o que na sua Bíblia aí? Em Mateus 25, versículo 10, na última linha. O que está escrito depois do ponto e vírgula? Depois que as prudentes entraram, o que aconteceu? E fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Presta atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção. Ouça o que Deus está falando. Fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias. Lembra das inconsequentes? Lembra aquelas que não se preocuparam em ter o azeite extra? Quando chegaram mais tarde, não sei se conseguiram, se não conseguiram. Eu sei que chegaram, bateram na porta clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então o noivo olhou para elas, do lado de dentro da porta, claro, e disse: eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Está escrito na sua Bíblia que o noivo abriu a porta de novo? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Que ele abriu a porta de novo para aquelas inconsequentes, aquelas nécias, aquelas imprudentes entrar? Está escrito isso? Ah, não está não, né? Você está procurando aí, mas não está não. Sabe por que não está? Porque ele não abriu a porta de novo. Então aquela história de que quem ficar para trás quando o noivo vier vai ter uma segunda chance, é historinha para a criança dormir. É mentira. É mentira. Mostra para mim na Bíblia onde está escrito que depois que a porta fechar, ele vai abrir de novo para as virgens inconsequentes,
para a pessoa que recebeu o convite da graça, o convite da salvação, que hoje está tendo a oportunidade de fazer parte da igreja e ficar para trás no dia que o noivo vier, que Cristo vier. Eu não sei quando vai ser, mas vai ser. Ele pode até tardar, mas o noivo vai chegar. Quando ele vier, quem recebeu o convite da graça, mas não estava com a lâmpada acesa, vai ficar. E quem ficar, a porta não vai se abrir de novo. É onde a Bíblia nos diz em outra mensagem que haverá choro e ranger de dentes, sofrimento terrível, porque a pessoa não estava com a sua lâmpada acesa, ela não se preocupou. O versículo 13, para finalizar, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Você e eu não sabemos o dia nem a hora que o noivo vem. Que o noivo vem. O noivo virá. Ele virá. E a nossa lâmpada tem que estar acesa. Como está a sua lâmpada? Eu te pergunto em nome de Jesus. Te pergunto em nome de Jesus. Como está a sua lâmpada? Como está a sua fé a respeito da salvação, da vida eterna? Sua lâmpada está acesa? Para que o noivo te reconheça? Será que está mesmo? Tem certeza? E você tem azeite extra? Porque o noivo pode tardar. Você tem azeite extra para queimar? Como é que está a sua vasilha de azeite? Como que está? Você aprendeu aqui hoje como é que compra o azeite, não aprendeu? Aprendeu como é que enche a vasilha de azeite? Como é que está a sua vasilha? Está seca, é? Já tem tempo que você não vai no culto? É mesmo? Ah, porque você tem muitos compromissos, né? Ah, porque não deu. Ah, entendi. Hã? É o quê? Ah, esse é o motivo pelo qual você não está buscando azeite? Fala isso para o noivo o dia que ele vier. A resposta que ele deu ali na mensagem da parábola é a mesma resposta que muitos vão ouvir. Eu não vos conheço. A porta vai ficar fechada. Guarde o que eu vou te dizer. Essa história de segunda chance é mentira. É mentira. A chance é agora. Você está tendo uma segunda chance hoje, agora. Olha Jesus falando com você e comigo nesta palavra. Agora. Então, meus irmãos, vamos encher a nossa vasilha de azeite. Vamos manter a nossa lâmpada acesa. Vamos nos preparar. Porque o noivo vem. O noivo vem. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Deixa eu orar com você. Deixa eu pedir a Deus junto com você que Ele possa reacender a chama da sua lâmpada e dar para cada um de nós oportunidade para encher a nossa vasilha de azeite a partir de hoje. Hoje é dia de oportunidade. Jesus está nos chamando.
Feche os seus olhos.